amigos do canal da Fueltech, tudo beleza? Eu sou Bernardo Toledo, da Brutus Motorsports, sou calibrador aí das injeções da Fueltech e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um projeto diferenciado com esse belo Honda Civic, ano 2019, motor 2.0, 16 válvulas, aspirado. Esse carro aqui, versão Sport com câmbio manual de 6 marchas, um achado, carro novinho, tem 19 mil quilômetros. Esse carro foi escolhido pelo cliente aí para fazer um projeto aqui de rua e track day também. No final do projeto o carro vai ter em torno de 300 a 350 cavalos de motor. Mas o que eu quero falar para vocês, mostrar um pouco aqui do trabalho também, é como vale a pena dividir o projeto em fases. Então, por exemplo, eu estou aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a primeira fase do projeto, que é uma forma que eu distribuí o projeto. Então a gente já fez o planejamento, eu fiz o planejamento junto com o cliente, com o objetivo final dele, e a gente dividiu o projeto em fases. E dividir o projeto em fases tem algumas vantagens. Primeiro, o carro fica menos tempo parado e também o cliente consegue aproveitar e andar um pouco entre cada fase. Então, a primeira fase termina, o cliente pode andar um pouco com o carro, depois vai para a segunda fase, termina, anda um pouco com o carro, depois vai para uma terceira fase. E também isso divide e dilui um pouco os custos do projeto, porque, por exemplo, nessa primeira fase ele não precisa de comprar todas as peças que a gente listou no planejamento. Ele comprou só algumas peças que já foram instaladas aqui, então isso também acaba que dilui um pouco o custo do projeto. E também, tecnicamente, tem algumas vantagens que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, nessa primeira fase aqui do carro, eu ainda estou com o carro original, um carro muito novo, ele tem 19 mil quilômetros. O carro ele ainda está todo original, não tem nada alterado. E o que eu fiz aqui, essa primeira fase, é instalar a Fueltech para eu poder fazer a parte de integração da Fueltech junto com a injeção original do carro. E já pegar as curvas dos sensores, conhecer bem a parte eletrônica desse carro. É um carro moderno, ele já tem bastante eletrônica, tem uma rede CAN complexa aqui no carro, ele tem detalhes elétricos, né? Direção elétrica, freio de mão elétrico, toda essa parte aí, piloto automático, airbag, essas coisas todas, ABS e tal, isso tudo é um carro moderno. Então eu tenho que fazer a Fueltech primeiro, essa primeira fase eu faço ela ler, eu instalo a Fueltech e faço ela ler o motor original, porque com isso eu tenho várias vantagens, que é, primeiro, conhecer o sistema eletrônico do carro, fazer as duas injeções funcionarem juntas na leitura dos sensores. Quem ainda está controlando agora o motor ainda é a injeção original. Então, eu liguei, na verdade o que eu faço? Eu instalei a Fueltech e liguei todas as entradas da Fueltech. As entradas são as ligações com os sensores do motor, todos os sensores originais. Ainda não coloquei nenhum sensor a mais. Depois esse carro vai ter sensores a mais de pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura de óleo, sonda lambda de banda larga, vai ter uma série de outros sensores, mas por enquanto eu estou fazendo a leitura de todos os sensores originais do carro pela Fueltech, para eu poder configurar qual que é o tipo de roda fônica, qual que é os tipos de sensores de rotação, de fase, o ponto do motor, como é feita aí a leitura do pedal eletrônico, da TBI do carro, dos sensores de temperatura. Esse carro aqui, esse motor, ele tem uma especificidade diferente, ele tem 3 sensores de temperatura, sensor de temperatura de ar e 2 de temperatura de água, um na entrada do radiador e um na saída do radiador. Então eu vou pegar esses sinais e ainda pego uns outros sinais que eu quero para poder aprender também. Então eu vou pegar aqui sinal de MAF, sinal de pressão do ar-condicionado, o sinal do próprio ar-condicionado de ligação. Então tudo isso eu faço nessa primeira fase agora. Então, a partir do momento que eu já estou lendo o carro, que é o que eu estou aqui agora, lendo o carro, aí depois ele vai para uma segunda fase, que é aí já começar a preparação mecânica do carro. E depois aí vai instalar turbo, fazer escapamento, pressurização, intercooler, filtro de ar, toda essa parte. E aí o cliente pode andar de novo com o carro depois turbo com o miolo original ainda. E aí depois vai para uma terceira fase, que é onde o motor vai ser aberto
e aí vai forjar o motor, trocar pistão, biela, fazer os reforços necessários para chegar na potência final. Então nessa primeira fase eu ainda rodo aspirado aqui, original ainda. Se eu quiser já tentar até controlar o motor pela Fueltech, é possível com ele aspirado ainda. Eu vou passar no dinamômetro para ver quanto o carro tem de potência original. Depois, na segunda fase, turbina o carro com o miolo original, com o motor original ainda. Então anda com uma pressão bem baixinha, ali em torno de 200 e poucos cavalos. Podemos passar no dinamômetro, podemos acertar o carro, beleza. O cliente pode andar o tempo que ele quiser. E depois a última fase, tira o motor, abre o motor, troca as peças internas. Então eu dividi o projeto nessas fases e aí o cliente também vai curtindo cada fase. Agora aqui eu tô com o carro já com a FT500. Esse carro vai ter uma FT550 Lite, que é aquela FT550 sem a tela, vai ficar escondida aqui no painel. Ele vai ter um FT Input Expander, que é o expansor de entradas aí da Fueltech, para eu ter mais entradas, conseguir ler mais sensores, que esse carro vai ter uma instrumentação grande aí, velocidade de roda, vários sensores de pressão, contra-pressão, pressão de wastegate, booster, vai ter várias coisas. Então a FT550 tem 14 entradas, não foi suficiente, a gente pegou um Input Expander que tem mais 24 entradas. Então eu posso ter aí 38 sensores ao total. Vou ter aqui também uma Nano Pro, que já está instalada aqui no porta-luva, que vai ser a única leitura que o cliente quis aqui à vista, assim. Tá dentro do porta-luva para poder esconder. É um projeto bem discreto, digamos. E então a Nano Pro já está ali ligada na rede CAN, lendo aí a FT550. Momentaneamente aqui eu coloquei uma segunda Nano Pro aqui no carro, que está ligada no OBD2 do carro, que eu usei para poder tirar as curvas dos sensores de temperatura de água, temperatura de ar, o sensor MAP mesmo. Eu estou usando o MAP original aí desse carro por enquanto, eu não estou usando o MAP interno da Fueltech, que é o que eu mostrei para vocês em outro vídeo. Então eu já estou fazendo essas leituras aqui e usei a Nano Pro com o chicote OBD2 para poder tirar as leituras originais do carro e pegar as curvas dos sensores, que eu também já mostrei em outros vídeos. Então é basicamente isso. Vou mostrar mais detalhes para vocês dessa primeira fase aqui do projeto desse carro, que vai ficar bem bacana. E quanto mais moderno o carro, mais complexo é de fazer isso. Os carros estão ficando cada vez mais complexos na parte de eletrônica, de comunicação CAN e tal. Então assim, muitas vezes, às vezes tem alguns sinais que a gente não consegue pegar, um sinal diferente, ou um sinal codificado e tal. Então tem detalhes aí que eu vou mostrar para vocês. Acompanhem comigo aí nesse vídeo. Bom pessoal, começou a chegar aqui as peças do Honda Civic. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte aí da eletrônica. Tá chegando, então a gente vai usar uma FT550 Lite, que é aquela versão da FT sem a tela, né? A gente vai usar uma Nano Pro, um condicionador de som da Nano Pro, que aí a gente consegue usar a tela da Nano Pro conectada aqui em rede CAN com a FT550 para poder ver os dados do computador de borda, né? Pressão de tubo, temperatura, pressão de óleo, todos os dados aí a gente consegue ver aqui na Nano Pro. Tem ainda um Input Expander, porque aqui a gente vai ter muitos canais de monitoramento e tal. Então aí vai ter em torno aí de uns 25 a 26 canais analógicos. Então, como ela aqui só tem 14 entradas analógicas, a gente vai usar ali, que é um expansor de canais, 24 canais a mais ligados por rede CAN aqui. Então não ocupa a injeção. Então a gente já está aí com ele na mão. Bom, aqui tem os sensores de pressão, né? Pressão de óleo, pressão de combustível, pressão de wastegate, pressão de água. A gente tem aqui um atuador MAC aí para o booster eletrônico. Tem um EGT aqui que a gente vai ter na turbina, termopar, né? Ainda não está aqui, vai ter um ETM1 da Fueltech também. Uma sonda lambda de banda larga 4.9. Os chicotes para a gente fazer a montagem. Os bicos injetores aí. Então já está ficando tudo na mão. Eu vou fazer aí, iniciar essa primeira parte da montagem aí na parte eletrônica. Bom pessoal, vou mostrar um pouco aqui para vocês como é que ficou a instalação aqui. Eu ainda estou terminando, fazendo a parte de acabamento, né?
Então aqui o painel ainda está desmontado, está sem os acabamentos. Vou mostrar para vocês como é que ficou a instalação dos módulos aqui, o que que tem dentro do carro. Então aqui, ó, nesse lado aqui ó, está o Input Expander. O módulo do Input Expander ficou aqui, ó, arrumei um cantinho aqui para ele, sem atrapalhar nada. Então tá escondido aqui. O AFT550 Lite tá do lado de cá, ó. Também arrumei um espaço aqui para ela. Ficou bem legal, bem escondida ali. Depois vem montado o acabamento aqui. E aqui no porta-luvas do carro ficou aí a Nano Pro instalada, que vai ser aonde o cliente vai poder ver aí temperatura, pressão, tem os alarmes. E aí depois fechou o porta-luva, pronto, escondeu tudo. Então aí tá aí a Nano Pro instalada. Aqui dentro do carro é basicamente isso. Agora, só por motivos de acerto aqui, eu estou usando uma segunda Nano Pro ligada no OBD2 do carro para poder fazer a leitura aí da injeção original e pegar os sinais aí da injeção original. Esse carro é bacana, o motor 2.0, e o bacana é com o câmbio manual aí de 6 marchas, original. Então, essa é a versão do carro. Aqui, pessoal, mostrando um pouco aqui no cofre do motor. O motor ainda permanece original, por enquanto, nessa primeira fase. É o motor 2.0 Flex, é o motor R20, né? Que é o 2.0, 16 válvulas, todo em alumínio, um motor muito bacana aqui, 155 cavalos no álcool. E é um motor já moderno aqui, né? Tem as bobinas individuais, tem os 4 bicos injetores com os aquecedores para dar partida a frio. Ele já tem o coletor de escape integrado ali no cabeçote, tem EGR, já tem sonda lambda de banda larga original. Ele tem um comando somente com a atuação do IVTEC, então ele tem a atuação aí da posição do comando. Tem 2 sensores de temperatura de água, um aqui na saída mesmo do cabeçote e outro lá na saída do radiador lá embaixo. E tem sensor MAF, então esse motor aqui já é um motor mais moderno aí, tem bastante eletrônica, um motor bem legal que eu estou conhecendo melhor agora. E a parte da injeção, eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz aqui nessa primeira fase, né? Ainda está tudo sem acabamento, eu estou acabando aqui o serviço. Então eu passei o chicote da Fueltech ali por trás da bateria. E aqui eu estou fazendo as integrações. O módulo original do carro é um módulo Bosch, está aqui nessa caixa. Então aqui o que eu fiz? Eu só liguei as entradas, brancas aqui, ó. Brancas e laranjas, porque as laranjas são as entradas do Input Expander. E aí ainda está solto aqui os sinais que eu ainda vou ligar no carro, que são os sinais de saída aqui, ó. Os bicos injetores em azul, as bobinas em cinza e a borboleta eletrônica em amarelo. Só que ainda está isolado aqui porque eu ainda não estou controlando o motor, eu só estou lendo ele. Ele já está pronto aqui para depois na próxima fase eu ligar os atuadores. Então já está pronto aqui. Aqui também ainda tem as entradas aqui do Input Expander para os próximos sensores que ainda não estão instalados. Então vai ter sensor de pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura do óleo, velocidade de roda dianteira, velocidade de roda traseira, vai ter conta pressão de escape, vai ter pressão de cárter, vai ter uma série de outros sensores que já tá, o chicote já está passado e pronto aqui para quando os sensores forem instalados eu continuar o chicote terminar. A mangueirinha do MAP, da Fueltech, está desligada porque eu estou pegando o sinal do MAP original do carro, então já está pronto aqui também para quando vier o turbo, vier a pressão positiva, aí eu vou usar o MAP da Fueltech. Então tá tudo pronto aqui. Tem alguns canais aqui que eu ainda tô prendendo, ó. Tem um ETM1 aqui da Fueltech, que é um condicionador de termopar de um canal só, que esse carro vai ter um termopar ali para ler a temperatura da entrada da turbina. Então já achei um local aqui para ele, já deixei aqui no canto, mas ainda vai ser fixado, vai ter tudo acabamento. Então é basicamente isso que foi feito nessa primeira fase. Ainda está inacabado, mas vem aqui agora acabamento de chicote e tal. E aí depois que fizer a mecânica, fizer os outros sensores, a gente acaba de fazer o chicote pronto para esses sensores que vão vir aqui ainda. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouco do funcionamento, como é que já tá. Então eu tenho aqui, ó, nessa Nano Pro aqui,
eu tenho aí a leitura do OBD2 do carro. Então eu estou aí com a temperatura da água 82, temperatura do ar 63 e o pressão do MAP aí, pressão do coletor menos 008 bar. Aí aqui eu já estou com a FT ligada e aí ela que está mandando a informação para essa NanoPro aqui. Então eu já calibrei a curva dos sensores, está medindo a mesma coisa, ó, 82 a água, 64 agora o ar, aqui ó, 64 também. E 008 aí é o MAP original do carro. Além de outras coisas que eu já estou lendo ali. Então eu vou fazer uma partida aqui, ó, para a gente mostrar aqui na tela o funcionamento aí. Vou botar para gravar aqui. Eu estou acionando o Data Logger aqui pela NanoPro. Pronto, está acionado. E aí vou dar partida aqui no carro. Beleza, já ligou. Então aí eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui a rotação aqui do carro, ó, 720, 730 RPM original. E aí aqui na Fueltech também eu já tenho a rotação aqui, ó, 720, 730. Aí tem tensão de bateria, tem um TPS, eu vou dar uma aceleradinha. Aí ó, subiu o giro do motor. Bacana. E aqui na injeção aqui, ó, vou mostrar aqui na tela de diagnóstico, eu já tô com todas as entradas ligadas e funcionando. Então aqui ó, tem aí a rotação do motor, 720, o MAP que está sendo ligado no canal original aqui, no sensor original, o MAP, as duas posições do pedal do acelerador, as duas posições da borboleta eletrônica, o botão do ar-condicionado que está ligado aqui, ó, on. E aí aqui também está on já. Temperatura do motor na saída do cabeçote, temperatura da saída do radiador, 54 graus, temperatura do ar, botão de embreagem, aqui no pedal da embreagem, tem um canal vazio aqui, o MAP, o MAF, tá lendo, o freio aqui, ó, vou pisar no freio, ó. Aí ó, 1 e 0, 1 é pisado e 0 é solto. E a pressão do ar-condicionado. Então eu já estou com todas as entradas lendo, configuradas e as saídas desligadas, como eu mostrei para vocês, ó. Tudo com erro aqui porque está desligado, né? As ignições também estão desligadas, está tudo desligado. E os sensores extras também ainda não estão instalados, por isso que está em vermelho aqui. Pressão de combustível ainda não tem, pressão de óleo, a sonda lambda de banda larga também ainda não está instalada. Mas eu já tenho a leitura aqui. Aí ó, aqui ó, já tem a leitura aí, eu consigo já ler aqui o motor, que é o que eu fiz nessa primeira fase aí, ó. Funcionando legal. E aí não me gera nenhum erro aqui, ó, na injeção original do painel, tá vendo? Não tá acesa a luz de injeção. Por quê? Entradas não gera erro. Quem gera erro é quando a gente desliga as saídas, por exemplo, os bicos, bobinas e borboleta eletrônica, para poder controlar pelo Fueltech. Aí vai gerar um erro na injeção original. Mas por enquanto tudo legal aqui, funcionando bacana para poder fazer essa primeira fase aí, a tomada de dados. Agora vamos ao dinamômetro. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido legal o conteúdo, tenha ajudado. E deixe seu comentário, seu like, fique à vontade aí que a gente responde. E até o próximo vídeo. Valeu!